Vamos a mais um exercício resolvido que requer o uso do teorema trabalho de energia cinética. Agora é o exercício 57 do capítulo 7 da nona edição do livro Fundamentos de Física. Nesse problema nós temos inicialmente um caixote em repouso na vertical, a massa do caixote é dada e ele está preso a uma corda de comprimento 12 metros, L igual a 12 metros. É aplicada sobre ele uma força horizontal variável. Então uma pessoa vai puxando horizontalmente esse caixote até ele atingir uma outra posição e ele fica ali em repouso, suspenso por essa força horizontal F. E a pergunta é quanto vale essa força quando o caixote se encontra nessa posição final, que corresponde a uma distância horizontal de 4 metros em relação à posição original aqui do repouso. O item B nos pergunta qual é o trabalho total realizado. O item C nos pergunta qual é o trabalho da força-peso, quando vai dessa posição inicial até a posição final. O item D, qual é o trabalho da força de tração na corda. E, finalmente, usando os resultados dos itens B, C e D, qual é o trabalho da força F variável, cujos detalhes não nos são dados, repare. Nós não sabemos como esse movimento foi feito exatamente. Item F, por que o trabalho da força que você calculou no item E é diferente do deslocamento horizontal multiplicado pelo resultado do item A. Comecemos então pelo item A. O item A é um problema essencialmente de estática, para a gente saber qual é a força necessária para manter esse corpo aqui em repouso nessa posição. Eu defini esse ângulo θ com a horizontal para facilitar a decomposição de forças. Nós temos a tração na corda, nessa direção, ao longo da corda, e a força-peso para baixo, além da força F que está sendo aplicada. Então a soma das forças na direção x é F menos T cosseno θ, que é igual a zero porque o corpo está em repouso, e a soma das forças na direção y é T seno θ menos a força-peso, que também dá zero porque está em repouso. De uma equação nós obtemos que a tração é peso sobre seno θ, dessa equação aqui de baixo. A outra equação nos diz que F igual a T cosseno θ. Substituindo nessa expressão aqui quem é o T obtido anteriormente, nós obtemos que a força aplicada tem que ser o peso vezes a cotangente de θ, o peso dividido por tangente de θ. A cotangente de θ, cosseno sobre seno, pode ser escrito dessa maneira, como cosseno sobre raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado, simplesmente porque nesse desenho aqui o cosseno é fácil de calcular. O cosseno de θ é simplesmente o cateto adjacente, que é D, a distância horizontal, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento da corda L. Nesse caso, 4 metros dividido por 12 metros, que dá 1/3. Então a gente substitui aqui embaixo cosseno de θ como sendo 1/3 e obtemos então a cotangente de θ, 1 sobre 2 raiz de 2. Então, substituindo no resultado anterior, a gente obtém o valor da força necessário para manter o corpo nessa posição, é simplesmente 797 newtons. Voltando então ao item B, que nos pergunta qual é o trabalho total. O trabalho total é a mesma coisa que o trabalho de todas as forças, ou seja, o trabalho resultante. E o trabalho resultante, nós sabemos que é a variação da energia cinética. A energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final é zero porque o corpo termina em repouso, e a inicial também é zero porque o corpo começa em repouso. E, portanto, a variação da energia cinética é zero, e, portanto, o trabalho resultante, que é o trabalho total, é igual a zero exatamente. O item C nos pergunta qual é o trabalho da força-peso. Ora, a gente sabe que, como o caixote subiu e a força-peso é para baixo, esse trabalho aqui tem que ser negativo. E é igual a simplesmente menos a força-peso vezes a altura. Então, se a distância horizontal foi de D, a gente consegue calcular a altura da seguinte maneira. A altura, H, é simplesmente a altura L, original, em relação ao teto, por exemplo,
menos esse pedaço aqui, que é L seno θ. Então a altura é L menos L seno θ. A gente tem o seno de θ do cálculo anterior, e essa conta aqui dá então 0,686 metros, que substituído nessa resultado anterior para a expressão para o trabalho, vai dar simplesmente menos 1,55 kJ. O item D nos pergunta qual é o trabalho da tração. Observe que a força de tração na corda é variável, e a trajetória não é retilínea, é um arco de circunferência. Portanto, o cálculo do trabalho da força de tração requer que você faça uma integral de linha, conforme a gente viu aí em algumas aulas passadas. Só que nesse caso é uma integral de linha que é fácil de calcular. Repare por quê? Porque a tração, a força de tração, ela necessariamente aponta na direção radial. Essa direção aqui, olha, ao longo da corda. Por outro lado, o deslocamento ocorre assim, ó, na direção tangencial. Portanto, se a força de tração é radial e o deslocamento é tangencial, o produto escalar entre a força de tração e o deslocamento, ds, será zero, porque são perpendiculares. Portanto, o trabalho da força de tração é zero, exatamente. O item A nos pergunta qual é o trabalho da força F. Lembre-se, cujos detalhes de como ela varia nós não conhecemos. Para poder então calcular o trabalho da força F, a gente lembra que o trabalho total é a soma de todos os trabalhos, ou seja, o trabalho da força F, mais o trabalho de tração na corda, mais o trabalho da força peso. Pelo item B, a gente sabe que o trabalho total é zero. A gente também sabe que o trabalho da tração na corda pelo item D é igual a zero. Daqui, então, a gente conclui que o trabalho da força F é igual a menos o trabalho da força peso. O trabalho da força peso a gente calculou lá em cima. O trabalho da força F é mais 1,55 kJ. Observe que o resultado do item A, que era a força necessária para manter o corpo em repouso lá na posição final, multiplicado pela distância horizontal, substituindo esses valores, daria 3,19 kJ, que não corresponde ao trabalho da força F. E por que não corresponde ao trabalho da força F? Porque a força F não é constante. Você só pode usar força vezes deslocamento para calcular o trabalho se a força for constante. Se ela fosse constante, se ela fosse mantida constante, igual a 797 N o tempo todo, o caixote teria velocidade diferente de zero na posição final, que não é o que acontece, de acordo com os dados denunciados.